fazer hipnose coletivamente dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, dentro de um time de futebol, na religião, na política, é muito fácil. É muito fácil. A massa de manobra é muito fácil. Em quais locais mais frequentes a hipnose coletiva é usada que as pessoas não têm essa percepção? Shows, Televisão. igreja, dá uma pontuada. Igreja principalmente. Todas. Todas as religiões utilizam o estado hipnótico. Quando estão incorporadas, quando estão gritando aleluia, fingindo que às vezes estão falando em língua, que não estão falando em língua nada, né? Estão só enrolando, chupa bala house, acho que está falando a língua dos anjos, não é a realidade. Dentro de um treinamento que eu tenho, eu pego as pessoas e faço elas manifestarem igual elas se manifestam nas igrejas, ela acreditando ou não. E o que explica isso, Neymar? Porque, por exemplo, assim, eu acredito também que aquela senhorinha que vai na igreja e começa a falar em línguas, ela não saiu da casa dela falando assim, hoje eu vou sacanear, né? Ela acredita que aquilo está realmente acontecendo com ela. O que explica isso? É a hipnose? É a autossugestão? Nós temos uma pirâmide chamada níveis neurológicos. Então, o que nós chamamos de contexto? O contexto é essa taça aqui. Então, nós temos no contexto o ambiente, nós temos aqui um ambiente, nós temos um comportamento que nós temos nesse ambiente, até falo para não bater muito na mesa, que é um comportamento que eu não posso ter dentro desse ambiente, que se eu bater na mesa, vai sair lá no áudio, certo? É um comportamento que eu tenho que ter, tomar o cuidado aqui. E aqui nós temos nossa habilidade, vocês de entrevistadores, eu de entrevistado, eu de falar de hipnose, cada um no seu, nós temos nossa habilidade. Isso é contexto. Quando a gente parte para o nível superior, que eu falo que é mais profundo, é o conteúdo. O que é nossas crenças? A sua habilidade, Fabrício, você é um grande ator, mas a sua habilidade como um grande ator não vai fazer o espetáculo ser melhor e nem o ambiente das pessoas que trabalham com você de ser melhor. Agora, o que você acredita, que aí é um nível superior. A sua crença sobre a sua capacidade, sua habilidade, seu comportamento vai mudar o ambiente. Conjunto de crenças forma nossos valores. Aí depois disso, nossa identidade, quem é você, e depois a sua missão. Então veja bem, quando eu pego algo da minha crença e ponho na parte espiritual, então, por exemplo, a Gaviões da Fiel, quem montou a Gaviões da Fiel foi um teólogo, ele sabe que ele montou uma igreja. Você pega um cara que tem tatuado aqui o time do Corinthians, você pode falar mal da mãe dele, mas você não pode falar mal do Corinthians, porque o Corinthians é uma religião. Então aquilo já está no nível superior, já aquilo é uma espiritualidade para ele, já é uma religião. Então, se você me apresentar como pastor fulano de tal, e eu for lá e fizer hipnose, show de hipnose, porque hoje tem pastor que fala assim, fica com a mão assim, se a sua mão ficou colada, você está endemoniado. Eu estou rindo porque isso é muito ridículo, para quem sabe isso é uma técnica de hipnose. Entendeu? E aí a pessoa acredita, por quê? Quando você está doente, você vai aonde, Fabrini? No médico. E quando você está com problema espiritual, você vai aonde? Em algum lugar que você acredita. Então a tiazinha acredita que ela vai se conectar com Deus. Mas ela pega alguns charlatões lá, né? Que você acreditava às vezes que eu era charlatão com a hipnose. Pelo menos eu falo, ó, é mais fácil, é melhor te cobrar um curso ou um atendimento do que arrancar a calça da pessoa, arrancar o dízimo dela, falando que é Deus que está mandando, que Deus está fazendo, que Jesus... Porque é um triângulo. Como é que eu pego as pessoas? Por ganância, por medo e por culpa. Então, como é que eu pego as pessoas? Se você não me der teu dízimo, Deus vai te castigar. Isso vai trazer o quê? Medo. Então, eu vou dar dinheiro. Aí eu dei, né? Mas de repente passou aquela mulher lá, eu olhei para a mulher com aquele olhar assim, meio sem vergonha. E aí não tá funcionando as coisas para mim. Aí o cara fala assim, você tem algum pecado. Aí você fala, pô, será que foi aquele dia que eu olhei meio torto? Culpa. Se não é medo, culpa, ganância. Me dá 1.000 que Deus te dá 100 mil, 2 milhões, 3 milhões. Porque quem não quer ter casa boa, carro bom? Quem não quer ser gigante? E a ganância. Então a tiazinha, aí eu tenho um amigo que ele tem um negócio que é uma peça chamada Paranormal, e ele fala, já que manifesta o demônio, por que tem que ser na tiazinha de Itaquera? Por que ele não pega no Biden lá e agora explode com o mundo? Por que não pega uma pessoa, né? Então, olho gordo pega em quem acredita que pega olho gordo. Você lembra o Padre Quevedo que fala assim, entorta meu dedo aqui, que $1.000 pode mandar todos os Exus, todas as coisas.
existe espiritualidade. Não estou falando que não existe. É isso que eu ia perguntar, mas então a gente tem que ser cético que não existe. Não, existe. Só que existe muito mais canalhas. E isso Jesus já tinha falado, que existiriam pessoas que viriam em nome dele e vender, comercializar a fé é a coisa mais fácil que tem. Sim. Mas existe E espiritualidade. quanto maior a pobreza, mais a fé vai trabalhar, né? As pessoas Lógico, quererem escassez traz muito isso. Traz muito isso. Pra gente deixar claro pra quem tá assistindo a gente, você acredita em quê, Tesser? Eu acredito em Deus, ó. Então, vamos lá, dia 1º de abril eu aprendi hipnose, dia da mentira. Dia 23 de março de 2007, quase um ano depois, eu fazendo um treinamento, e justamente sobre esses níveis neurológicos. A minha pergunta era, por que eu tenho tanta habilidade de fazer hipnose? Por que eu faço assim e a pessoa dorme? Né? Para que eu tenho isso? Como é que uma empresa vai me contratar para eu fazer um treinamento? Como é que eu vou poder ajudar uma academia de gigantes fazendo a pessoa comer cebola? Porque isso que era a hipnose que eu fazia. Dia 1º de abril eu fiz hipnose, dia 27 eu estava em cima do palco já fazendo show de hipnose. Então eu fui primeiro também, fiquei 6 meses em São Paulo, no Teatro do Ator ali na Roosevelt, fazendo show de hipnose toda semana em cartaz ali. E enchendo o teatro. Não tinha Instagram, não tinha internet. A internet era aquela de escada ainda, não é? Então, fazendo hipnose. Como que uma empresa ia me contratar? Eu fazendo esse treinamento, dia 23 de março de 2007, fazendo os níveis neurológicos, a minha pergunta era por que eu tenho muita habilidade de fazer hipnose? Quando chegou na parte de missão, eu vi várias imagens, e eu vi umas imagens e eu falei, pô, eu tô dando treinamento aqui numa sala, falei para uma pessoa que estava no meu treinamento junto comigo, eu tô dando treinamento junto, a pessoa falou, isso não é mentira, não sei o quê. 2009 eu lancei um treinamento chamado Poder do Propósito, um cara me chamou 6 meses para ir no hotel dele dar treinamento, eu só fazia curso de hipnose. E aí quando eu fui, aí ele abriu a sala, eu caí de joelho e comecei a chorar, porque é a sala que eu tinha visto dia 23 de março de 2007. Então, dia 23 de março de 2007, depois eu vi outra em 2011, eu fiz outro treinamento com uma empresa em 2011, na La Rioja, que foi 77 funcionários, em Taboão da Serra, e o hotel também eu tinha visto a sala lá, no dia 23 de março de 2007. Eu descobri dia 23 de março de 2007 que a minha missão era que Deus me deu o talento de hipnose para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então eu acredito em Deus. Eu não acredito nas religiões que as pessoas manipulam os outros. Mas eu acredito na cura, eu acredito na espiritualidade, eu acredito na bondade. Do mesmo jeito que você tem um lado direito e você tem um lado esquerdo. Você tem um lado bom, você tem um lado ruim.